Alô, amigos da RDK, vamos para a última parte da nossa entrevista com o ex-atleta Miller. Lembrando que temos o patrocínio da Django Promoções e Magic Club, que tem toda sexta o seu baile. Sextas à noite, o convite é na Magic Club, melhor baile da região. Miller. Sexta. Na sexta é bom, né? Sexta eu vou. Sexta é o dia. Eu vou. Sexta é o dia do baile. E aí terminou o futebol profissional. E aí? Amador? Não, quando eu parei o futebol, eu fui pro Tiricaça trabalhar na área do esporte, do Tiricaça. Me lembro. E lá eu fiquei 10 a 11 anos trabalhando somente na área do esporte. No mini futebol. E aquilo era logo quando eu cheguei no Tiricaça, era uma loucura aquilo lá. Eu sei que quando eu cheguei lá tinha 13 times, 2 anos depois tinha 40. Mas Lajado era menor e o clube foi se ajeitando. Aí tinha o Westerstein, o Vidjueca, do Dag Kremer, o Maurício Berges, essa gente toda, gente do bem fazendo acontecer. Aí voltaram todos os bailes, porque o Tiricaça estava na mão de uns. Sim. Isso eu posso falar de carteirinha, que o Tiricaça, aquilo era estava virado, uma coisa. E eu muito pouco conhecia. Eu sabia de organização, eu sabia muito. Mas, o Joacilo Vaires, não posso deixar, foi ele que me levou para lá, era o diretor de esporte, mas não tinha praticamente futebol, quem apitava eram juízes do próprio time, apitava o próximo, terminava o jogo, era escolhido um cara lá dentro, apitava o próximo. E quando eu cheguei, logo fomos contratando juiz de fora. Aí entrou Chamadão, essa gente toda entrava. Aí depois pegamos da federação e assim por diante. Assim foi sendo feito o segundo campo, o terceiro campo e... eu saí de lá com 3 campos. 3 campos, sempre cheio. Até tinha na terceira divisão, no sábado, 4 ou 5 equipes sempre folgavam. De tanta gente que tinha lá. E aquilo era depois foi automatizando tudo com carnê. Logo quando eu entrei era tudo na máquina. Sim. De datilografia. Tinha que fazer sumo, lá preencher o nome do jogador, aquela lista de guardian, tudo. Aí segunda-feira, aí eu mandava pro rádio, para a Helena, que estava aí há pouco, para pôr no jornal. Aí eu levava o material para a Helena, levava o material para o Rubinho, e depois já foi telefone, foi tudo automatizando mais. Sim. Eu sei que depois eu me associei no Tiricaça, acho que 2001, 2002, não sei se tu estava. Acho que não estava mais. Eu fui 10 para 11 anos lá. Fui treinador um monte de tempo lá, time organizado. O Tiricaça era uma referência boa, né? E eu me lembro que tu organizou aquilo lá. E como é que foi para ti largar o futebol profissional? Para mim não foi, como é que eu vou te dizer, não foi tão complicado porque era uma lesão muito grave que eu tive. Então, para eu continuar na época no futebol profissional, eu teria que fazer mais 4 cirurgias de ligamento cruzado. 2 no joelho direito e 2 no joelho esquerdo. E por isso aí resolvi encerrar a carreira, mas mediante o que nós falamos antes, né? Um auxílio que a gente recebe, é um seguro, na verdade. Sim. É um seguro, né? Que a gente recebe. Então, eu me lembro que tu te tratava com o Aloir lá de Aloir, Caxias, Marchek. Quem operou primeiro foi o Marchek de Porto Alegre, que era referência no Brasil naquela época. Do Grêmio, né? Era do Grêmio e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sim. Era o melhor médico que tinha no Brasil, né? É verdade. E aí depois fui com o Aloir, aí fui
tudo que é médico, Dinho Marqueto, Venâncio, tudo que é médico, no fim todo mundo viu igual, que eu não tive mais condições. E aonde tu te machucou? Isso foi no Lajadense. No Lajadense. O Cacau era o treinador, eu meio sem contrato, lembra? E aí eu me lesionei numa jogada de fundo, num coletivo. O Cacau dizia, Mira, vamos pro treino que depois tu vai assinar teu contrato, papapá. E realmente depois eu assinei o contrato. E aí eu fui para a linha de fundo, cruzei, quando eu apoiei o pé direito, o Casca me deu uma tesoura. Bom, ele me dá a tesoura e entrar no ônibus que ia para São Borja não levou 20 minutos. Aí foi mandado embora na hora, que era uma jogada criminosa, né? E ele não deixa de ser meu amigo, ele queria a posição dele, né? Mas eu tinha outro jogador lá para lateral, ele era reserva, então era questão de sobrevivência, questão de querer ser titular ou não, então era bem assim que funcionava na época. Todo mundo lutava durante os coletivos. Naquela época, coletivo era jogo, né? Coletivo era jogo porque tu precisava mostrar para ficar. Eu sei que quando eu comecei, tem uma história bem engraçada até aqui no Lajadense, quando eu comecei, e saiu o Luiz Carlos, baixinho, conta, o Júlio conta, já contaram até numa rádio aí, contaram também isso. O Chaveco colocou 10 jogadores, porque eu não estava no coletivo. Eu não estava no coletivo e no lado esquerdo ele pôs um poste, aqueles postezinhos, sabe? Os ferrinhos embaixo. Aí ele dizia para o jogador, aqui esse postezinho, a referência é o Miller. E o Luiz Carlos, conhece o Luiz Carlos? Sim. O Luiz Carlos dominava no meio e lançava o poste. Aí dizia, não, joga para o lado direito, ali é um postezinho que vai ser o Miller. Não, mas não é o Miller, aquele postezinho. E o Luiz Carlos, sendo de sacanagem, fazia isso, mas tudo bem, depois todo mundo entendeu. É verdade, mas tem cada história. A gente tem muita história para contar nela. A gente ficaria 2, 3 horas contando sobre futebol, fazer umas anotações em casa e tudo. Ficaria horas e horas falando sobre futebol. Tanta coisa para contar, né? Do próprio Chaveco, tu lembra da palestra que ele fez e gravou numa fita cassete? Eu acho que tu não estava. Me contaram essa história aí dos palitinhos, do palito, tu sabe? Do palito eu não sei. Não, ele pegou um palito, quebrou, pegou 2 e quebrou, pegou 3 e quebrou, pegou 4 e quebrou. E aí, 7º já meio que forçou, 8º, 9º, 11, aí não conseguiu mais quebrar. Aí o centroavante, não me lembro o nome, o cara meio forte, pegou aqueles 11 palitos e fez assim, quebrou, jogou fora do ônibus. O que ele quis dizer com isso? Uma pessoa é fraca, 2, 11 é muito forte, que são quase imbatíveis. Mas o cara quebrou, tudo bem, era uma ideia do Chaveco. O Chaveco não queria passar o que esse jogador passou. Queria mostrar outra coisa. O Chaveco tinha umas coisas muito boas nesse sentido aí. É verdade. Ele tinha umas coisas muito positivas, que eu aprendi muito com ele. O que eu não aprendi no interior, lá no futebol, ele conseguiu me ensinar. É verdade. E tu foi um cara que tu veio direto do amador pro profissional, né, Mila? Direto. Tu não chegou a jogar no juvenil, júnior, nada? Não, eu comecei, mas aí o Lajadense fechou. Por A ou por B, eu não me lembro direito, lá e alguma coisa assim. E aí eu joguei no juvenil, um campeonato que não terminou, sei lá, júnior. Mas aí eu fui embora, voltei para a Esperança, continuei na Serra. E eu me lembro que tu foi fazer um teste no Grêmio também. Foi o que aconteceu lá? Não, aquele ano o Grêmio tinha 3.000 guri. Tinha 3.000 guri escondido do pai até. Eu fui. Tinha 3.000 guri. Naquele ano ficou o Renato Portaluppi, o Bonamigo e o Baidec. 3 que ficaram lá.
E o Paulo Lumumba depois me disse, tu é aquele guri, quando ele veio para o Lajadense, ele disse, tu é aquele guri que foi fazer teste, e tu veio no último dia do teste. Eu disse, Ele disse, eu me lembro de ti. Eu me lembro muito bem de ti. Aí ele disse, o Paulo Lumumba veio para o Lajadense no início da minha carreira. Aí ele tentou me colocar no Liverpool do Uruguai. Que pessoa fantástica. Que pessoa fantástica. Não sei se tu lembra disso. No Liverpool do Uruguai. Essa matéria eu tenho até hoje. Miller poderá ir para o Liverpool do Uruguai. Na outra, Miller poderá ir para o América do Rio. Mas quando eles eram fortes, o América do Rio era sempre primeira divisão, né? Luizinho e... A gente passou tanta gente boa, né? Eu trabalhei com uns caras assim que eram fantásticos e que não vingaram no futebol. É quase que nem hoje, né? Hoje está se criando um pouco treinador. Por exemplo, um cara que eu achava fantástico, o Kaká, o Luiz Freire, sabe? São os caras assim que o Luiz Freire é um cara que entendia muito de futebol. Sim. E não vingou, né? O cara que era muito durão, Vacaria, não sei se chegou a trabalhar com ele. Sim. São Borja e Lajadense. Ele era muito linha dura, né? Ele era dura. O Paulo Lumumba, então, foi uma figura assim que eu trabalhei com ele, que ele era bonzinho demais, né? Ele não poderia vingar porque ele era muito gente boa. O Vacaria foi meu treinador de São Borja e aí ele chegou em São Borja e ele disse, olha, tem um jogador aqui no meio que ligeirinho nós vamos colocar na seleção brasileira, mas eu não vou falar o nome dele. Nunca descobri quem era, mas ele me dava as letras que dava para entender isso. Ou se não for lá, vai para Grêmio, vai para Inter, viu que depois deu naquilo, né? E, Miller, eu vou dizer uma coisa agora que eu vou dizer por mim, que te conheço desde guri, fomos colegas de aula, que te vi jogar muitas vezes em muitos times no Lajadense, que te achei sempre um cara diferenciado na bola. Por que tu não chegou mais longe no futebol? Assim, ó, eu tive... Condições tu tinha, sim. Futebol tu tinha. Eu sei que o ano que eu estava, 83, que eu estava para ir para o Grêmio, para o Inter, tanto fazia, eles me contam até hoje que tiveram, sabe que naquela época o pessoal das diretorias iam para a cidade e começavam a fazer perguntas de certo jogador. De, tipo, Lauri Miller, o que ele faz? Ele sai de noite, vai isso, aquilo. Então, naquela época, muito jogador fumava, muito jogador bebia. Então, isso aí prejudica. Hoje, o jogador que bebe ou fuma, ele não vinga mais no futebol. Hoje eu poderia ser esse, porque eu não fumo e não bebo. Tu fazia os dois. Na minha carreira eu fazia os dois, lógico. No início um pouco menos, né? Aí fazia um pouquinho menos. Fumar, praticamente todos os jogadores do Grêmio e do Inter fumavam. Imagina só Grêmio e Inter fumar. Lajadense, então, meu Deus do céu, terminava o joguinho e estavam fumando. Os caras do Juventus de São Paulo, eles fumavam no intervalo. O Candinho, o treinador, não sei se... Já ouviu falar do Candinho? Sim. Né? Fumavam no intervalo, no vestiário, lá tiravam as camisas e fumavam. Intervalo. É um absurdo, né? Então, mas hoje não pode mais, mas tu pode ver que isso te prejudicou. Miller, com certeza. Então, está terminando o nosso tempo e hoje tu joga bocha. Gosto de jogar um pouco de bocha, um joguinho que eu... Aprendeu a gostar? Aprendi a gostar lá na SEB de Boa Esperança, com meus irmãos lá. E agora eu jogo, faz 7, 8 anos jogo e já joguei 2 campeonatos brasileiros pelo São Roque de Garibaldi. Olha aí. Mas
Mas dentro das limitações, né, Laurita? Dentro das limitações, porque a idade vem chegando, eu sou batedor e dentro das limitações. E é um jogo que eu adoro. Inclusive agora, depois desse programa aqui, é um ótimo programa, vou treinar um pouquinho também. Miller, nosso tempo acabou. Satisfação. Muito obrigado por ter vindo nessa entrevista. Foi um prazer te rever e conversar contigo. E eu vou pedir para os nossos seguidores, que nem diz o Jaci, aquela curtida e segue a página da RDK. Um abraço, até semana que vem. Fico feliz por ter me convidado e toda vez que quiser, é só dar um grito que estarei aí de volta com vocês. Aquele abraço a todos.